Olá a todos, sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Paper Test Show. Estamos de volta para mais uma conversa. Tivemos um tempinho sem fazer mais conversas, mas agora entramos em força outra vez. Mais uma vez, para nos ajudar nesta conversa está o Pedro. Olá Pedro, dá-me só 5 segundos que eu vou-te já pôr na imagem. Estás bom? Olá David, estás com um ar contente e enérgico e coisa. Muito enérgico. Ora, desta vez temos um convidado que por acaso era para ter sido o primeiro convidado, mas esse convite depois mantém-se na mesma porque vamos voltar a falar com ele. Era o convidado que era para ser o primeiro convidado da edição do novo início do podcast, quando era para ser em estúdio. Esse convidado, para quem não conhece, é o Carlos Rezende. Olá Carlos, estás bom? Olá Carlos. Olá, tudo bem? Está tudo bem, e contigo? Também. Estamos um dia de cada vez. De quarentena. Ora, como estava a dizer, tu eras mais ou menos. Já tinha falado há muito tempo para vires cá falar connosco. Depois, entretanto, eu sinceramente depois acabei por não falar contigo e comecei logo com o podcast com outras pessoas. Deves ter ficado assim um bocadinho, então afinal não ia ser o primeiro convidado, não. Nem por isso, não, vá lá, prontos. Não somos assim tão importantes para ti. O primeiro atleta a aparecer em vídeo, já viste? O primeiro atleta para aparecer em vídeo. O primeiro atleta com um aspecto suficiente para aparecer em vídeo. Os outros todos. Quando o David me falou isso, eu disse: começa-se a questionar os teus gostos, porque tiveste, por exemplo, a Liliana, a Dublé, que é uma rapariga assim. Prontos. Foi em áudio. A Lilia. A Lili. Lilia. Sim. Foi em rádio, em áudio, e depois escolhes um top model como eu para ser. Tinha que ser, não é? Prontos, os bonitos são para aparecer, questionável, não é? Questionável, mas. Ora, então, e nesta altura da quarentena, o que é que andas a fazer? Estás a trabalhar neste momento? Não, agora estou a falar contigo. Ok, boa. Mas durante estes dias tens estado a trabalhar? Tenho estado a trabalhar, como tenho a facilidade, como trabalho sozinho praticamente na minha oficina, e é pertinho da minha casa, dá para ir a pé em 2 minutos. Consegues dizer às pessoas o que é que fazes exatamente? Desculpa? O que é que fazes exatamente para as pessoas saberem? Ou não queres dizer? Móveis, construção de móveis, cozinhas, roupeiros e afins. Mas é mais do lado de carpintaria ou é um bocadinho o geral? Sim, carpintaria. Okay. Carpintaria. Ok. Pois, há uns tempos atrás, caso as pessoas não saibam, tu andaste a pôr no Facebook, andavas a brincar com os tripés a tentar criar tripés de compound. Sim. Ou seja, basicamente a usar a maquinaria toda que deves ter na oficina, que se bem que aquilo é uma coisa simples, ou aquilo ainda é complexo. Dá um bocadinho de trabalho, mas faz. Faz. O Carlos Melo é que andava a fazer, mas era com uma impressora 3D. Chegaste a ver essas? Sim. Vi. E o que é que ele faz muitas coisas na impressora. Pois. E chegaste e comparando com os teus, o que é que preferiste? O teu tem uma mola, não é? Gosto mais da minha porque madeira é material sempre mais nobre, não é? Claro. Mas é porque é mais bonito para ti ou mas a nível funcional? O que é que achas que funcionava melhor? É mais quê? O que é que a nível funcional, a nível prático? Acho que o meu praticamente é uma cópia dos existentes. A única coisa diferente é tive que adaptar para o modelo do meu arco novo, porque tem umas palhetas muito largas. Ok. E os bipés que existia no mercado era para os compounds normais, tem umas palhetas muito mais estreitas, e estamos a falar de umas palhetas com 5 cm de largura e as palhetas do meu arco têm 8 cm de largura. Exato. E basicamente e os que há são uns ajustáveis, que são uns monstros que eu não gostei. Olha, tinha lá um bocadinho de madeira. Era contraplacado, não? Contraplacado, exato. Boa. Ora, e agora tu andas sais do trabalho, vais para casa, o que é que andas a fazer em casa? Que já estiveste a contar umas coisas, mas pronto, quero que digas aqui às pessoas o que é que andas a fazer aí em casa. O que é que eu ando a fazer Em casa? Em casa ainda não ando a fazer muito.
Ok, fora da casa, mas ali na garagem da casa. Na minha casa. Como eu costumo dizer, lá eu comando. Na outra casa manda a mulher e os filhos. Na minha garagem, anda a arrumar a garagem. Isto, quanto maior é o espaço, mais desarrumado a gente tem. E vai pondo para lá coisas, pondo para lá, e agora aproveito um bocadito este tempo um bocado mais parado para arrumar. E ando a tentar fazer lá o meu museu do tiro com arco estes anos todos. Pois tu tens mostrado algumas imagens e ainda acabas por ter uma data de coisas. Consegues ter, se for preciso, uma parede forrada com medalhas ou com várias coisas alusivas ao autocolantes ou coisas alusivas ao tiro com arco. O que, pois, e é isso que eu tenho visto, que tens montes de coisinhas e no fundo consegues pôr uma garagem inteira com a temática do tiro com arco. Inteira não, porque a minha garagem é muito grande. Quantos metros é que tens na garagem? A minha garagem deve ter uns 8 metros por 8. Ok, então ainda é maior que a minha. Mas aquilo ainda está a dar uma volta grande ou até é relativamente pequena? Tens muita tralha lá dentro? Tenho muita tralha lá dentro, além do carro. Tenho muita tralha. E agora ando a desfazer uma data de coisas que a gente vai guardando e não serve para nada. E ando a desempacotar caixas que já tenho de sapatos, onde ia metendo para lá medalhas e outras lembranças destes anos todos de tiro com arco. Mas que a metade da garagem está aí para o lixo? Quase. É daquelas coisas que uma pessoa olha, afinal não precisava disto, ok, vamos. E não vou precisar, portanto vai para o lixo. Mas por acaso é uma coisa que eu tenho um bocado de aversão, que é chegar à conclusão, ok, não. Eu até tento ser um bocado pragmático com isso, que é começar a arrumar coisas e depois percebo, ok, não vou precisar disto, não deixo as coisas ficarem lá até não sei quantos anos, vai logo para o lixo, que eu não quero. Eu quando era miúdo, na minha casa da minha mãe, tinha uma garagem cheia de tralha, então ganhei um bocado. Como era eu que arrumava essas coisas depois, ganhei um bocadinho a versão a tralha. Ok, então. Consegues atirar lá ou não? Consegues atirar lá, treinar lá? Sim, tenho um bastidor, faço. Basicamente é onde eu treino. Durante a semana que é onde eu treino, quando venho do trabalho, passo pela oficina e faço uns tiritos. Ou ao final da noite, depois de deitar os miúdos, no tempo de andarmos em condições, depois de deitar os miúdos, apanho o elevador, meio de transporte porreiro, vou até à garagem e faço mais uma horita de treino. Pronto. E tens feito agora as provasitas da World Archery, aquilo com os alvos a cruz à distância? Não, porque também não tenho a impressora a funcionar. Podes fazer como algumas pessoas que não tinham impressora e desenharam os alvos. Sim, vale tudo. Pois é isso, vale tudo, desde que consigas ter a forma. O que importa é participar e atirar e atirando. Exato. Ora, então, uma das coisas que o Predo queria falar contigo, queria lançar aqui o tema da conversa, foi em relação, tu esta semana ou a semana passada ou há 2 semanas, eu já nem sei, isto é quarentena, começaste a lançar desafios às pessoas para partilharem as memórias do tiro com arco, fotografias e falar dos treinadores antigos. Como é que surgiu esta ideia? O que é que deu para isto? Foi tempo a mais? Não, a ideia era, ou seja, não há provas, não havendo provas há menos discussões. A ideia era recuperar um bocadito, pôr o site a mexer e falar os primeiros arcos, fotografias eu ainda dei pôr uma fotografia com o meu primeiro arco que eu comprei, fotografias com as camisolas dos clubes onde eu já passei, já foram alguns, treinadores que nos ensinaram e pessoas que nos marcaram. E a ideia era o pessoal ir colocando uma fotografia e fazer uma breve descrição dessa fotografia.
E depois o pessoal que vai conhecendo vai comentando. Mas ainda Eu só vi algumas pessoas a participar nisso. Só o Marco Rosa, por exemplo, é que foi o que via. O Marco Rosa tem um grande arquivo principalmente de vídeos, porque os pais filmavam. Pois, o aliás, pai e o irmão filmavam muitas provas. Ok. Oi, tenho que tirar o som isto. Temos precisamente aqui algumas imagens, como podem ver, Sim. que o Marco Rosa precisamente partilhou. Isto é de 90 e picos, não? 92, 3, 4? Esta é a prova no Estádio Nacional que eu vi depois num comentário o Pedro Serralheiro dizer que acho que foi esta. Pois foi. Estava num dos cantos e que estava com a mira toda preta, não dava a perceber porquê. Olhou para fora e viu que tinha o cabelo de um juiz que estava, de um árbitro que estava a espreitar. Exato. Ou seja, estava demasiado perto, demasiado. Mas houve muita gente a Vê lá partilhar. se foi ou não, procura lá. Foi, eu lembro, foi aqui. Se não estou a dizer uma coisa. Sim. Basicamente ele dizia que tinha visto uma coisa preta no. Ou seja, estava muito tapado, apertado, né? não percebeu o que era, mas depois achou que aquilo era muito estranho, desarmou e quando foi a ver era um juiz que estava a espreitar. Um cabelinho. Exato. Era o cabelo de um árbitro. Ora, temos aqui algumas fotos aqui de malta que partilhou. Houve muitas pessoas a partilhar fotos disso. O que aconteceu muito provavelmente foi as pessoas partilharem, foi nos comentários e não criarem um post como tu fizeste, dizendo, olha, um post com esta foto, vamos falar agora desta pessoa. Sim, pareciam coisas isoladas mas apareceu muita coisa. Acho que foi interessante os vídeos e os treinadores e atletas antigos. Este foi o senhor Daniel Buco. Mete lá o Daniel Buco, pois. E por acaso era uma pessoa que eu gostava de trazer aqui ao podcast, porque acho que era capaz de ter muita conversa para dar. Sem dúvida. Eu quero ver se quando voltarmos outra vez à normalidade, é uma prova aqui que não seja muito longe, ou estilo Caldas da Rainha, se eu consigo ir buscar e levar, porque é uma pessoa fantástica. Exato. Aqui mais uma deu muito foto. ao tiro com arco nacional. Aqui mais Este era o Carlos Vítor. Dê-me só um segundinho que eu tenho que tirar aqui o som das colunas. Diz lá que estavas a contar do quê? Do Daniel? Deu muito ao O Daniel Buco, olha aquele. Não sei se conheceram ali o Navais, Paulo Navais, o nosso presidente. Pois é, o Nuno Simões. Nuno Simões tinha uma postura direitíssima. Olha, bela largada, espetáculo. João Freitas. E este cabeludo está aqui de chapéu branco é o Paulo Navais. Este aqui. Ok. Sim. Sérgio Santos. Foi um bom arqueiro e, sem dúvida, um bom companheiro. Sempre disposto a ajudar. Mas acho que é muito fixe. Estes vídeos são muito bons. Isto foi no Estádio Nacional. Isto acho que era no Estádio Nacional. No campo número 3. E os arcos eram todos os medalistas da 8, né? Todos os TD. Não, já havia quem tivesse Yamas. Estava difícil esta flecha. Mas a maior parte dos arcos que vês são esses, são os daqueles da 8, aqueles que as pessoas. Era porque na altura não havia aquela facilidade de mandares vir um arco. Pá. Temos aqui também o Luís Navais que partilhou esta foto de 1980. Sim, o Luís Navais voltou a tirar agora, está no. E temos aqui uma coisinha que tu também andaste a pôr. Isso era a secção de tiro com arco de Lisboa Ginásio Clube. Exato. Mas pronto, já sabem que podem aderir a as pessoas mais velhas, claro, que têm mais história no tiro com arco. E as mais novas contou a sua história. Exato. Então o que é que tu gostavas mais de falar nestes temas todos que surgiram agora ali no Facebook? Tinhas o LGC, né? Tinhas o Daniel Buco. E era destas coisas que eu também que eu e o David queríamos perguntar. Basicamente é contar um bocado a nossa história. Prontos, por coisa. Muita gente se calhar conhece-me, não sabe qual foi o meu primeiro clube, de onde é que eu fui, de onde é que eu vim, de quem é que me ensinou. E era uma coisa que eu queria falar precisamente por causa do teu historial. Como também não sabemos de outras pessoas, de onde é que eles vieram. Exato. Curiosidades, pronto. Exato. E era uma das coisas que eu também queria falar contigo, que era... Quantos clubes é que já tiveste? É que já fazes há quanto tempo? Tiro com arco? 2 ou 3 anitos. É pouco tempo, pois é isso.
Se meteres Pois, mais, sou novo, 10 sou vezes novo. isso, se calhar. Sim, Mas quando é que começaste? Lembras-te? Em que ano? eu acho que o primeiro ano que competi foi em 93. 93. 93. Ok, então já. Acho que foi o primeiro campeonato nacional que eu fiz. E o primeiro ano de competição. E ao todo. Eu comecei em 92 numa brincadeira na escola onde eu andava. Mas depois comecei a competir no ano de 93. E começaste logo em que clube a seguir? Quando iniciaste o O treino? primeiro ano comecei a representar ainda a escola que eu andava, que era a escola secundária Dom Dinis. Mas já não, acho- não como no Campeonato Nacional. Sim, 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 sim. Já? Ok. As escolas No podiam campeonato, aderir. fui campeão nacional de iniciados de sala e de campo pela escola de Dom Dinis. Ok. E ao todo quantos clubes é que já tiveste? Epá, Dom Dinis, depois tive o LGC, que era o Lisboa Ginásio Clube. Depois saí do Lisboa Ginásio Clube para fundar o CAL, Certo? conhecido por ACAL, mas ao princípio era só CAL, Clube Ar Livre. Mais tarde é que tivemos que acrescentar Arco, e está como ele está agora, Arco Clube Ar Livre. Mas porque é que puseram um arco antes? Não era. Queria uma Epá, coisa mais explícita? foi questões burocráticas, simplesmente. Não, o CAL era um que nasceu em Troia. O Henrique era diretor, o Henrique Jordão, o Sim, sim. capitão, era diretor desportivo do Torralta, em Troia, e conheceu-me num campeonato nacional. E depois houve um verão que era para ir ensinar tiro com arco lá nas férias aos turistas, em Troia. Era para lá estar 2 semanas, estive lá a ensinar. Desculpa, estiveste lá há quanto tempo? Que isto houve aqui uma falha no áudio. Era para estar 2 semanas, Sim? estive lá quase 2 meses. 2 meses. Ok. 2 meses a ensinar tiro com arco, e ele foi também aprendendo, pronto. E gostou. Depois, passado uns tempos, passou a época de verão, o Henrique telefona que queria continuar a aprender, e então disse: estou aqui no Lisboa Ginásio, e então eles vieram também e também se inscreveram depois no Lisboa Ginásio, e foi também onde eu conheci o irmão, o Renato Jordão. Exato. Foi nesse dia. Estivemos no Lisboa Ginásio, depois houve umas mudanças de liderança no Lisboa Ginásio, saímos e formamos o CAL. O CAL era um clube que existia em Troia, que era o Clube Ar Livre, que era Certo. o clube do desporto e animação de Troia, basicamente. Ok. Mas depois E para que é que especializaram-se é em o- tiro com arco, não? Foi essa a diferença? Não? Não, a gente legalizou, o clube existia, era um clube só para os turistas, prontos, para a animação turística lá. Exato. Não era nada formal. Uhum. Nós legalizamos o clube, estatutos, essas coisas todas, e mais tarde pediram burocraticamente que acrescentássemos o nome da atividade principal ao nome do clube. E então ficou o Arco Clube Ar. Ok. De onde é que vem então o golfinho? O Então, golfinho é o símbolo, é o ruacho corvineiro do Sá. Pois, aquela zona é mesmo ali ao pé do Sado, há ali golfinhos ao pé. Ruazes corvineiros. Ok. Nunca apanhaste golfinhos naquela zona? Nunca. Eu já Apanhaste tive essa como se fosse uma. Como Não, se, não é se- apanhados, se tipo, pescasse, não é? não és à Claro. pesca e apanhas um. Nunca Não viste? apanhaste um, sim, com Tipo, não arpão. consegues. Sempre gostava de fazer pesca submarina, mas não a golfinhos, né? Golfinhos, é isso. Sabias que, não sei se sabes, Rezende, sabes que agora com esta coisa do pessoal estar sob quarentena, o planeta está a descansar um bocadinho. E, Sim. Nem e tudo é parece negativo. que em Veneza, que a água é a coisa mais suja à face da terra, agora já apareceram golfinhos lá. Sabias? Sim, vi nas notícias. Pois.
Está a acontecer umas coisas deste género, por exemplo, acho que na Epá, Índia. esta quarentena é muito chata para nós, estamos, não estávamos habituados, nem pensávamos sequer sonhar passar por uma situação destas, mas para o planeta Está a ser ótimo, pois. Está a descansar um está a bocadinho, ser ótimo. está a recuperar um bocadinho. E já Vou na, ter com arco. e já Vou na ter com Índia. arco. Achas que é justo a malta ter algumas pessoas conseguirem atirar e outras não? Ou seja, achas que imagina que isto acabava tudo daqui a 2 meses ou 1 mês e meio, não deve acabar, acho que não, mas imagina que acabava, achas que ainda dava para fazer o campeonato de campo? Vamos lá ver. Por muito difícil. Sim, talvez não. Sim, porquê? Sim, porque Portugal tem condições climatéricas Para isso. boas ou muito razoáveis para fazermos um campeonato de campo pelo menos até outubro. Uhum. Não choca nada estarmos a tirar em campo em outubro. Depende de muita coisa, depende de, por exemplo, se há clubes com capacidade para organizar provas, por exemplo, em julho, agosto, setembro e outubro. Porque a maior parte das provas são organizadas em campos de futebol. E a gente sabe que o futebol vem primeiro, depois mesmo campos reservados para o tiro com arco, agora isto vai... Dá-me a ideia que vai ser uma guerra vai para mexer reservar bastante. coisas, pois. Vai ser uma guerra. Vai ser tudo a querer marcar. Entre o futebol e o tiro com arco, acho que o tiro com arco vai perder qualquer coisa. Pois. É capaz. Mas ainda tínhamos condições para fazer, não digo dos 10 provas, 6, 4 provas. Siga. É preciso que haja. A questão depois nem é essa. Aliás, acho que na conversa com o Magalhães chegámos a falar sobre isto. Foi quando saíste de quarentena, quase certeza que tu não vais sair de quarentena e ainda está tudo bem. Não. Vais sair de quarentena e vais ter que ter muito cuidado a nível de durante uns tempos não vais estar não vais ter grande contacto com as pessoas direto, ou seja, como é que vais organizar uma linha de tiro, por exemplo? Tu não vais poder ter, por exemplo, não vais conseguir ter 4 pessoas num bastidor, estás a ver? Vais ter que ter 2 ou não sei, vai ser muito complicado porque vais ter necessidade de ter distanciamento entre as pessoas. Estamos sempre dependentes das condições que saírem. Sim. Primeiro temos que esperar que quem de direito diga é permitido a prática desportiva, e depois diga em que moldes. Certo. E depois vais ter muita depois, gente que não vai querer tirar porque simplesmente tem medo, porque até é para ser uma vacina. Que não treinou, como eu, por exemplo, não tenho andado a treinar. Eu gosto de treinar um bocadinho antes de ir para uma prova, porque aquilo que eu sinto numa prova depois de atirar pouco, é uma falta de confiança, que não é isso que eu preciso. Gosto é de ir minimamente preparado para uma prova. Ir para lá só mesmo para fazer porcaria pode ser bom se eu tiver cabeça para isso, pode ser mau se não tiver. Portanto, eu, na minha opinião, não sei se iria fazer o campeonato se tivesse este tempo todo sem treinar, como não estou a ter, não estou a treinar. Pedro, eu posso-te alugar algumas horas a minha garagem. Sim, é alta, dá para estar em pé e atirar. E dá para uma pessoa com 1,90 m. Qual é a razão de deslocação? É trabalho. Qual é a altura da tua garagem? A minha garagem tem quase 2,90 m de altura. Pronto, acho que seria o... Acho que dá para o Pedro. Seria o sonho do Pedro. É que eu para atirar, é mesmo quando levanto o arco, quando faço isto, toca a palheta de cima no teto. Inclinar um bocadinho o arco. Mas enquanto estou a trabalhar, vais treinar para a garagem. Aproveita. Certíssimo. Ora, e outra coisa que eu já queria falar contigo, tendo em conta que já fazes tiro com arco há pouco tempo, gostava de falar um bocadinho também dos treinadores que tiveste. Houve algumas referências interessantes que tiveste no teu historial. Não me queres falar de um bocadinho dessas? Aliás, vamos falar antes dos treinadores que te marcaram, e com certeza esses vão lá estar. Treinadores ou pessoas ou personalidades portuguesas treinaram, não só treinadores, né? Treinadores ou personalidades que tiveram um grande impacto na tua carreira de tiro com arco. Go! Então vamos começar pelo princípio. O primeiro treinador que eu tive foi o Daniel Buco, que embora estivesse a representar a escola de Dom Dinis,
eu treinava no Lisboa Ginásio Clube. E era o Daniel Buco que me ensinou, basicamente, nos os primeiros anos. Depois tive a grande felicidade de apanhar no meu caminho um senhor chamado Vladimir Echev, Exato. que foi contratado pelo presidente da altura, o Nicolau, e era um homem acima da média. Para quem eu teve a felicidade de o ter como treinador, e quem ainda hoje o conhece e vê, é um senhor. Não, a figura dele não deixa ninguém indiferente. Como é que tu falavas com ele? Ele é coreano? Não, ele é russo. Ele Desculpa, é russo. não ligues. Ele nasceu no Cazaquistão. Exato. Na antiga União mas Soviética. É russo, sim. Sim. Não falava-se inglês. Ok. E o inglês Eu dele não falo muito era bem fluente? russo, ele também não falava muito bem português. Dava assim uns pontapés. Mas o inglês dele era fluente ou era assim um bocadinho macarrónico? Muito bom, muito bom. Ok. E o teu inglês, como é que era? Fui aprendendo. Não, quando tens que. E depois tinha muitas pessoas que só falavam bem inglês. A Ana de Souza falava bem inglês, muitos. Quando tinha dúvidas, ia perguntando. E se tu tiveres que falar todos os dias inglês, Exato. vais aprendendo. Eu nem Podes tenho não ideia. ficar fluente. Nessa altura as pessoas em geral falavam bem inglês ou hoje em dia falam melhor ou é igual? Não, já havia muito. A nível dos arqueiros, havia bastantes arqueiros que falavam bem inglês. Ok, certo. Mas depois conta-me como é que foi um bocadinho com o Echev, o que é que o fez? Fui o primeiro treinador que deu assim, se calhar, umas dicas um bocadinho mais alto nível. Ou seja, O chefe revolucionou o tiro com arco em Portugal. E revolucionou de tal maneira que, se vocês forem ver nos arquivos da Federação, pontuações de sala, já não digo de campo, porque antigamente não se fazia duplo 70, fazia-se o chamado fita, que era os 90, 70, 50 e 30, mas pontuações de sala, vocês forem ver há 20 anos atrás, fazia-se pontuações como hoje se faz, com arcos mais fracos, não tem a tecnologia de hoje, principalmente os curvos. Já nem vou para os compounds, porque na altura os compounds eram muito poucos, mas o material evoluiu muito. Mas há 20 anos fazia-se pontuações como se fazem agora, praticamente. E o Echev revolucionou muito maneira de pensar, maneira de treinar, maneira de estar em prova. Era um homem muito prático, não perdia tempo naquilo que não valia a pena. Exato. Não tinha sequer paciência para coisitas da treta. Conheces alguma história que demonstra um bocadinho isso, esse lado que estás a falar de não ligar quando as pessoas se metem com... Aliás, quem é que nos contou uma história, Pedro? Foi o Nuno Pombo. sobre o quê? Sobre este lado do Echev não ligar nenhuma género. Ele disse uma coisa e tu... Aliás, quem é que foi? Eu não me lembro, mas alguém tinha falado. Do Echev ou do Mr. Lee? Se calhar foi do Mr. Lee, não tenho a certeza exatamente. Porque ouvimos poucas histórias aqui no Paper Test, ouvimos poucas histórias do Echev, foi mais do que o Se Mr. calhar Lee. estou a confundir com o Mr. Lee, sim. Mas conhece alguma história, Rezende, do Echev que me mostra esse lado? Esse lado que estás a falar dele ser uma pessoa muito prática e muito focada naquilo e não se deixar levar por outras coisas. Posso-te contar duas histórias giras. Que uma foi um arqueiro, não vou dizer quem foi o nome, mas estava a dar uma grande desculpa ao Echev, e o Echev com aquela cara de russo. Assim, ouvi muito atento. E ouviu a história toda, e o gajo fica em silêncio, passado um bocado. Há muito tempo eu acho que já tentei dar essa desculpa a um treinador meu, mas já na altura já não resultou.
Estava-se a rever um bocadinho. Isto já fui eu isto noutros tempos. Já na altura não tinha resultado. E pronto, se matou logo ali a história. Outra história, estávamos a tirar a 70 metros e ele estava a afinar o arco, a afinar-nos o arco, a mim e aos Barbosas, 2 manos Barbosas, e estava a chover, mas a chover a sério. E há um deles que diz: se calhar íamos embora. E ele, com aquele ar muito frio, russo mesmo: então porquê? Está a chover. E ele diz assim: e tu és feito de açúcar? E pronto, Mas e continuamos a tirar. Mas para afinar com chuva dá alguma coisa de jeito? Epá, estamos a falar de um campeão. O único título, estamos a falar de uma pessoa que o único título faltou foi os Jogos Olímpicos. E faltou-lhe porque o ano que ele bate todos os recordes mundiais foi o ano que a Rússia boicotou os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ou seja, nem sequer teve hipótese de ir lá. Pois não. Ok. Tirando isso, estávamos a falar de um recordista mundial, de um campeão mundial, campeão europeu, um senhor Ou mesmo. seja, alguém que estava a preparar altamente para ganhar a medalha de ouro. Estava com um ano muito forte, estava a conseguir ganhar tudo e mais alguma coisa. E bater recordes. Epá, ele naquele ano tinha feito 1353 pontos em fita. É em 1440. Em Aliás, 1440. o recorde dele teve durante muitos anos mesmo, até há pouco tempo. Se não estou em erro, foi o Onginhek que bateu, ou então foi um coreano que bateu agora o recorde há pouco tempo, há 1 ou 2 ou 3 anos. Não me lembro O quem recorde de 90 metros era, para vocês verem, o recorde de 90 metros do menino era 330 a 90 metros. Exato. É a média de 9. Pois. Mas é fácil tirar Pois, 90 metros. É 90 metros. É fácil, é. É muito doutor fácil. Eu por acaso Para vocês verem o que era o artista. quando estava no Aquilo- Real Sport Clube a tirar, eles têm lá espaço para tirar 90 metros e bem, o grupo abria completamente. Se a 70 já era o que era muitas vezes, então aquilo a 90 metros são mais 20 metros em cima, ainda é uma grande diferença. Eu fico com a estabilização à frente, eu fico o ponto da estabilização à frente da mira para tirar 90 metros. Ou tinha que mudar a postura ou qualquer coisa ou tinha que pôr mais força no arco, ou tinha que mudar completamente a estabilização para poder atirar. Como o arco como tenho, não consigo 90 metros. E isso é uma coisa que eu acho que gostava de resolver. Acho que é uma falha. Não percebi, Pedro. A malta consegue atirar 90 metros, menos eu não consigo. O Pedro fica Por com a causa do estabilização outro. à frente da mira, não consegue depois ver. Tem a A estabilização ponta da tapada. estabilização, a partir de 80 e poucos metros e 90, a ponta da estabilização aparece-me à frente da mira. Com que força é que atiras? Depois com 40 libras, mas com flechas gigantonas, né? E pesadas. Por isso a minha mira é muito baixa. Lá está. E é pôr mais força ainda em cima. Sim. Epá, não, eu na altura que comecei a fazer alguma coisa atirava com 49 libras. Pois. E pá, um recurvo que quisesse fazer alguma coisa atirava com 45 no mínimo, No mínimo. porque os 90 metros precisavam de força. Claro que sim. E estamos a falar numa altura em que as palhetas não tinham nem de longe nem de perto o aproveitamento de força e de velocidade que tem hoje. Depois Tudo consegues madeira, fechar muito tens mais o grupo, palheta. né? Com a mesma força consegues fechar muito mais o grupo. Consegues tirar muito mais sim, rendimento de umas pois, palhetas, sim, sim. consegues ter muito mais velocidade com menos força. Pois. Além de que tens flechas melhores, e eu já não sou do tempo em que fazia 90 metros com alumínio. Pois, essa que Já. eu gostava de ver. Eu já tirei, eu por acaso já cheguei a treinar antes de. Quando tive uma pausa de tiro com arco, depois quando voltei a atirar, naquela primeira época, depois fui a tirar 70 metros, mas não tinha ainda flechas de campo, de qualquer coisa. Doutor. Ainda tinha flechas de indoor, uma X7
da Easton, e aquilo passava, estava a tirar a 70 metros e aquilo passava uma rabanada de vento, aquilo nem era, era uma brisa, não era nada especial, aquilo desviava logo completamente as flechas. Eu faço ideia, o pessoal antigamente a tentar fazer pontos com isso, devia ser bonito. Mas fez isso. O Arqueiros a fazer 1300 pontos com o Spigarelli, por exemplo. Sim. Foi dos primeiros arqueiros a fazer 1300 com flechas de alumínio. Portanto, imagina a força que eles não tinham que atirar. Mas essas flechas vão suportar muito bem num dia em que não haja vento nenhum. Agora, o problema é quando há vento. Mas aquilo vai estabilizar. Obriga se calhar a pessoa a ter muito mais força a tirar, certo? Porque a parábola vai ser muito menor. Aliás, mais alto tem que ser uma parábola maior. A parábola é muito maior. Pois. Não, nem tem comparação sequer. Exato. Então, e mais treinadores, conta lá. O que é que tiveste mais a seguir? Tiveste como selecionador nacional, chegaste a apanhar o Mr. Lee, certo? Não. Não chegaste a apanhar? Não. O Mr. Lee, quando veio cá para Portugal, eu apanhei. Estava numa fase em que eu estava em layoff de tiro com arco. Mas que quiseste parar um bocadinho? Ou... Sim, aproveitei uma altura que tive um trabalho no estrangeiro e aproveitei para fazer uma pausa. Foste fazer a vida. Que era para ser uma pausa de um bocadito e depois acabar por ser quase 8 anos. Pois, e 8 anos sem tirar. Então, mas nunca mais tiveste assim um treinador que te marcasse mais, ou alguma personalidade que te marcasse de alguma maneira? Não, treinador não tive, aprendi muito com o Daniel Buco, aprendi muito e quem teve a sorte de estar com ele aprendeu muito com o Vladimir Echev. Depois não tive mais treinadores, vou tendo agora ajudas, como estou agora em compound, preciso muito da ajuda dos meus companheiros, por exemplo, de clube, do Cruz, do Alexandre, do Fernando, porque eu ainda estou a aprender, ainda tenho muito que aprender de compound. E sentes que estás a redescobrir o tiro com arco ou nem por isso? É diferente. Mas está-te a dar a mesma pica que tu tinhas inicialmente com o recurvo, em que tiveste aquele tempo para aprender e para chegar, para progredir. Estás a sentir que estás a... Pronto, vieste atrás e estás a aprender e estás numa coisita nova e estás entretido a aprender e evoluir, ou nem por isso? É diferente? Sim, quando eu tiver a sensação que já não estou a evoluir, se calhar outra vez para o recurvo. Ou então vais para tiro instintivo também. Não, vamos lá ver. Eu saio do recurvo porque o recurvo é a minha paixão. Embora a tiro de compound, não há nada mais bonito que um tiro de recurvo. Quando estamos em forma e quando fazemos um tiro que já sabemos antecipadamente qual é o resultado, é fantástico. Agora, o recurvo requer muito mais tempo para treinar e eu não tenho. Tenho que trabalhar, sou casado, tenho 2 filhos, não tenho tempo para treinar. E como eu também não gosto de fazer as coisas só pela metade, ir por uma prova só para a brincadeira, então olha, decidi parar com o recurvo e começar de novo com o compound e andar a aprender. Como é que foi o início? Que estás completamente à nora com as coisas e sem perceberes como é que aquilo funciona? Não, já tinha atirado com o compound às vezes. Já tinha feito algumas provas de compound. Não era algo que eu desejasse, mas também não era nada de estranho para mim já. O compound obriga a estar sempre a aprender mais coisas. É um arco mais complexo, tem mais parafusos do que o recurvo, é mais mecânico. Pois, eu já ouvi falar, muitas pessoas a falarem disso, que o arco compound era um tiro mais mecânico, não era tão
Sim, mas não se confunda que seja um tiro mais fácil, não é? Sim, não é por aí, é mais tu não tens aquela sensação do tiro como tens com o tiro recurvo, era mais por aí. Ou com o tiro instintivo em que tu sentes o arco, a flecha a sair e sentes a corda nas mãos e a largada, e esse lado não tens tanto com o compound. Com o compound praticamente tu não consegues ver sequer a flecha no ar. Sim. Com o recurvo a gente consegue ainda ver a flecha ou o voo da flecha, com o compound não. Já está, pronto. Sabes, já com essa coisa da flecha ser tão rápida, o ano passado, acho eu, estava com uma pancada que era tirar fotografias de tiro com ar quem conseguisse apanhar a flecha no ar. E aliás, tu estavas lá nesse dia, por acaso? Foi um final dia round há 2 anos. No Jamor. No Jamor, precisamente. Eu fiquei na boa. Não, mas não foi no final round, foi num dia que fui fazer fui filmar a Jane e fui fotografar a Jane e estava numa de conseguir ter uma flecha, uma fotografia em que via-se mesmo a flecha a sair do arco, mas mesmo ali acabadinha de sair, não era tipo já uns metros à frente, não, mesmo acabadinha de sair, mesmo fresquinha. E eu fiquei na boa 45 minutos para conseguir apanhar uma flecha dessas. Consegui, mas acabei com umas 500 fotos que foram para o lixo e só aquela é que ficou boa. Mas pronto, fiquei ali. E é por causa de fotógrafos como tu que as pessoas estão a atirar num tiro mesmo espetacular. Vai ter que ser mesmo este tiro e ouve-se lá por trás. Pois, sabes que hoje em dia tem que comprar uma máquina nova. Hoje em dia as máquinas conseguem ter uma velocidade maior e serem silenciosas, que não é nada mau. Mas pronto, é o tempo que às vezes que uma pessoa demora a conseguir ter uma flechinha num compound que é tão rápido. Pronto, e demorou tempo. Por exemplo, com a Inês Cunha, que tem um arco com muito menos força, consigo facilmente lhe tirar uma foto com o arco. Já lhe tirei 2 assim, com a flechinha acabadinha de sair do arco. Mas pronto, com os compounds é uma seca, demora uma eternidade. E se queres tirar uma fotografia fantástica é com dias de chuva. Sim, só que eu não queria que a minha máquina apanhasse chuva e estragasse. Sim. Pormenores, né? Eu quando for rico compro uma daquelas máquinas mais topo de gama que são. A máquina é feita de açúcar, é? A máquina é feita de açúcar, pois. Não, mas quando for, há umas máquinas, as topo de gama são impermeáveis e as objetivas também. Então aí já consegui fazer isso, mas para já, quando for rico, eu faço isso. Mas pronto, não recebo dinheiro para isso ainda. Tu vais lá chegar. Vou lá chegar um dia. Ora, uma coisa que eu queria falar contigo também. Tu tiveste uma catrapada de recordes nacionais. Inclusive é um recordezinho nacional que está ainda em vigor. Não queres falar um bocadinho sobre ele? Estava com esperança que fosse este ano, que esse recorde fosse à vida. E estive perto. O Carneiro esteve perto, o Tiago Zito também não andou longe. Pois. E era giro ver 2 júniores a arrebentar esse recorde que já tem barbas. Tu quando fizeste o recorde, era júnior ou eras sénior já? A sénior, quer dizer, tinhas idade? Nunca fui júnior. Nunca chegaste a ser júnior? Ok. Não. Mas tinhas fui que idade iniciado e depois fui logo sénior. Que idade é que tinhas? Já tinhas idade para ser sénior ou não? Já. Tinha 25 anos. Ok, então já eras um homem feito. Quando fiz esse recorde. Ok. Esse recorde tem para aí outros 25 anos. Então diz lá aí à malta o que é preciso para fazer aquela pontuação. Explica ali Vamos fazer aqui uma aulinha para o Nuno Carneiro e para o Tiago Matos e para os outros que querem também. O Luís Gonçalves também deve conseguir fazer eventualmente. Aquela malta que neste momento está ali quase. A cena do Luís Gonçalves é mais campo. A indoor ele tem descurado muito mais tempo com indoor. Sim. Pronto, são opções e os arqueiros têm que optar cada vez mais. Porque, presentemente, se ganhas um campeonato mundial um campeonato de sala, não te dá nada. Se ganhas um campeonato de campo, se vale. E portanto cada vez mais os arqueiros escolhem mais abdicar do indoor ou fazem o indoor apenas para ir corrigindo técnicas e manutenções para depois estar em grande forma para campo. E dá-me a impressão que o Luís tomou essa decisão. O Carneiro e o Tiago Zito
estiveram perto. O que é que lhes falta? Se calhar concentração. É mais cabeça, não? Já nem a técnica nem nada disso. Não, a técnica está lá. Pois. Está lá. É muita concentração. Eu bati 2 vezes o recorde nacional de sala. Esse recorde nacional já tinha também uma data de anos. Era do Rui Santos, um arqueiro que foi dos grandes arqueiros portugueses, olímpico. Sim, chegou a ir aos Jogos Olímpicos depois. Chegou, se não me engano, à Coreia. E era um grande arqueiro. Curiosamente, quando eu bato o recorde nacional, ele voltou a atirar. Tinha estado uma data de anos sem Já lá atirar estava? e depois voltou. Ou só depois é que apareceu? Já lá estava ou só depois é que apareceu? Não, nesse ano ele voltou a atirar. No ano que eu bati o recorde, ele voltou a atirar. E foi. Lembro-me que eu bati o recorde na prova, a primeira vez que eu bati. O recorde, se não me engano, era 578 Então ainda foi uma grande diferença. pontos. E a primeira vez que eu bato o recorde fiz 581, se não me engano. Foi num clube que já não existe, que era o Ateneu Comercial de Lisboa, ali ao lado do Coliseu. Foi lá que eu bati o recorde. E o engraçado é que assim que eu tiro a última flecha, quando me viro, a primeira pessoa que me vem dar um abraço e dizer-me parabéns, já estava mais que na hora, foi o Rui Santos. E foi 5 estrelas. Porque o recorde também já tinha há uns 10 anos, se não me engano, pelo menos. Então tu agora, quando alguém bater o recorde nacional, vais dar um grande abraço à pessoa, porque já lá vão 23 anos. Já perco a petar, porque tardio. Já lá vão. É de 95 o teu recorde, não é? Ou 96? Esse recorde é de 95 ou de 96, não é? O teu agora de O ano em que eu bati? Sim. Acho que é de 95. Acho que foi em 95. 96. Ok. Acho que foi em 95. Então tem mais de 10 anos. Pois. Já é muitos aninhos. Não, foi antes. O recorde nacional é isto que eu queria. É para aí de 94, Não seja por aí, vamos já tirar. se não me engano. FPTA.pt. É isso mesmo. Vamos a FPTA.pt e vamos ao ranking. Para aí 94, acho, se não me engano. Deixa eu ver a Porque há aí malta que diz depois que este jornalismo que o David está a fazer tem que ser bem dado, então vamos lá. temos que. Não podemos falar de coisas que não sabemos, então vamos lá ver a FPTA. Não é ranking, é recordes nacionais. Competição, sim, este recordes nacionais. Já agora, eu tenho ouvido algumas pessoas a comentar: pois, jornalismo, não sei, isto não é jornalismo, isto nem entrevistas são, isto é conversa. Isto é uma conversa. O pessoal que às vezes tem a mania de chamar isto de jornalismo ou entrevistas, pá, não é isso. O intuito nem é esse. E peço desculpa, a internet está um bocadinho lenta. 1995, 26 de 2 de 1995. Agora tivemos aqui uma pequena pausa do Rezende. Então, espera aí, já bem. Ora, Nuno Pombo, Carlos Rezende, é de 95, não é? Então vamos só esperar que o. É 31 de 5 de 2009 para o Nuno Pombo. Vamos já aqui o Domingos bate em 2015 bateu o parcial. De 30 parcial 96, fez 2,96. Mas o de 60 ainda é do Carlos. As 60 faixas são minhas, o recorde é meu. 26 de fevereiro de 95. De 1995. Posso-vos dizer que estava um dia muito frio. Foi onde? No pavilhão de Tomar. Ok, pavilhão dos pescadores. E estavas no LGC mais conhecido pela arca frigorífica. Eu, para mim, acho que é a coisa que eu me lembro assim de repente, a minha arca frigorífica é o pavilhão das Caldas da Rainha, sim. Das Caldas. Já cheguei a tirar lá com isso 7. É um micro-ondas. É um micro-ondas comparado com o outro. Eu já cheguei a tirar lá com 5 graus. Antigamente fazia-se muitas provas em Tomar, tanto no campo municipal de Tomar como no pavilhão dos pescadores. Eu cheguei a fazer lá muitas provas. Mas o pavilhão era horrível. Madeira, de um pavilhão. Acho que assim que eu me lembro, se calhar era de hockey em patins, de madeira, não? O chão era de madeira.
É possível, é possível. Lembro-me vagamente Eu disso. posso-vos dizer que, principalmente os recurvos, aproveitavam o intervalo de ir buscar as flechas e voltar para ir aquecer as mãos nos projetores da Logénio. Acreditem. Quer dizer que hoje em dia já não dava, porque já são LED. Então. Já são LED, já não tem aquecimento. Não, mas houve, aquilo mesmo assim aquece. Sabes que na final round, quando iam começar, estavam a fazer os aquecimentos, as luzes foram abaixo. Sim, Porque tinham sim. deixado Eu estava lá. deixaram as extensões enroladas enroladas, e faz aquilo aquece. resistência. Portanto, aquilo tem carga, aquilo aquece um bocadinho, não é muito, não é a mesma coisa de uma luz halogénio. E sabes que uma vez eu também na minha escola, quando estava a tirar o curso ainda da faculdade, estava a fazer um trabalho de vídeo e. Oi, perdemos o Pedro. Estás de volta, Pedro? Tudo. Estávamos a fazer um trabalho de vídeo e mandei o quadro da escola abaixo. Porquê? Porque estava com dois projetores, cada um de 2000 watts de halogénio ligados e com a estação enrolada. Então pronto, já foi aí que aprendi. Não se deve usar isso tudo com aquilo tudo enrolado. Mas pronto, Carlinhos, tens uma camisola nova. A outra sujou. É bonita, não é? Já agora, conta-me um bocadinho. Tens arranjado alguns apoios de tiro com arco? Como é que tem sido? Tu chegas à frente das marcas ou elas vêm ter contigo? Como tu és uma pessoa muito popular. Epá, tenho 2 patrocinadores XS Wings, Certo? faz umas penas fantásticas. Posso dizer, para mim, as melhores penas que eu usei, e já usei várias penas ao longo destes anos, destes 2 ou 3 anos que eu tiro. Uhum. São umas penas fantásticas e tenho a Flex. A Flex é uma história muito antiga em que eu conheço os donos da Flex há muitos anos. Antes de ser Flex era uma casa de tiro com arco chamada Arcus, em que também me chegaram a patrocinar vários material na altura em que eu andava nos campeonatos europeus e mundiais de caça e de field. Chegaram-me a patrocinar com arcos e com completos praticamente. Lembro-me, tive o primeiro arco em carbono que existiu em Portugal foi o meu, foi um Kate Class Cone, um arco em inglês, a marca ainda existe, um arco totalmente em carbono. E fui para a Espanha com 8 e vim com um arco completamente novo, com estabilização, com bergas, com mira, uma mira da Sherlock, que era um sonho na altura. Eu quando for grande também quero. Tudo. Também quero ir para um sítio e depois voltar com outro arco diferente, completamente novo. Tenho que fazer isso também. Foi onde exatamente? E era em Santander. Santander é onde? É no norte de Espanha. Mas que é Galiza ou Astúrias? Astúrias. Astúrias, ok, já é. Mas É hoje, o que é hoje a Flex era Sim. na altura Sim. o arco. Ok. a Knock Point também é para este lado, ou a Knock Point é na Galiza? Não, Point acho que é Madrid. Ou é mesmo É Madrid. Sim, parece-me que é Madrid, acho eu. Ok, então. Mas olha, sempre já falámos, eu e tu já falámos várias vezes sobre cordas, e dizes sempre que gostas de fazer as tuas cordas, mas confias nas cordas da Flex? Achas que a maneira como eles fazem as cordas, achas que fazem bem cordas? Eras capaz de utilizar para um recurvo, eras capaz de utilizar uma corda da Flex ou tinhas que ser tu a fazer? Eu não conheço as cordas da Flex como para recurvos. O que eu digo epá, quem quer fazer competição a sério, principalmente no recurvo e nos compounds também. Tu vês um compound, os prós recebem um arco, a primeira coisa que fazem é trocar as cordas e os cabos. Pois. Logo. Quem é pró, os prós fazem logo isso. No Também eles recurvo, eu também acho sabem as necessidades que eles têm, não? Eles sabem as necessidades que precisam, a especificidade toda que a corda para eles tem que ter, não? Isso ajuda. Sim. E são feitas. Uma coisa é uma coisa feita standard e outra coisa completamente diferente é cordas feitas para aquele modelo específico, feita de maneira diferente, não de maneira industrial.
No recurvo, eu acho que uma corda faz toda a diferença. E o que eu costumava fazer, e aprendi a fazer cordas com o Daniel Buco, e depois tive umas melhorias lá. E para mim, posso-vos dizer que fazia uma corda e muitas vezes punha no arco e deitava fora. Bastava não estar ali entre as minhas 15, 20 voltas que eu queria, bastava não ouvir o som de bater que eu queria, essa corda não presta. Mas que material é que gostavas mais dessa altura? Que material é que gostavas de usar? Que material é que gostavas de usar nessa altura? Fast Flight. Ok. Fast Flight antiga ou Fast Flight mais de agora? Já era o antigo, que é mais... há o Fast Flight Plus, né? Antigamente ainda havia o Dacron e agora ainda existe, mas mais para os arcos tradicionais. Por exemplo, havia muitos arqueiros que atiravam com cordas Dacron no indoor, porque eram mais lentas, ou seja, para o arco ficar mais preciso. O problema do Dacron é que começavas com um brace de 22 e a meio da prova já só tinhas 21,5. Ok. Era muito elástico. Era. O Fast Flight não, era mais rijo. Mas diz-me uma coisa. O da Anima da Angel, que ainda hoje existe. Quem quer uma corda muito rápida, quem precisa de uma corda muito rápida, se for para a da Anima da Angel, é cara, mas aquilo. Mas já ninguém usa isso. O problema é que agora 90% das pessoas usam ou o Fast Flight mais, o Plus, ou então o 8125G para os recurvos, que são as cordas mais populares, que é uma mistura entre acho que é a Dyneema e o Dacron, não é? Acho que é Dacron. Não deve ser Dacron. Não? Dacron é muito elástico. A questão é, o que usares, a corda tem que ser bem feita. Podes ter o melhor material se não souberes fazer uma corda bem feita para o teu arco. Tens um bom material, mas tens uma má corda. Então, mas diz uma coisa, tu para... Não, é a Dyneema, é só Dyneema, não tem Dacron, é só Dyneema, desculpa. Tu com a experiência que tens a fazer cordas, tiveste que perder muito tempo a mandar cordas para o lixo, quase a experimentar e a fazer e a gastar material para fazeres e experimentares, não? Sim, depois podes desmontar, podes desmontar as outras cordas, mas sim, tive cordas que ainda hoje tenho cordas penduradas na garagem novas que não serviram. Às vezes faço algumas cordas com o pessoal que me pede e eu digo, tá bem, eu faço, mas preciso do teu punho e das tuas palhetas. Porque não faço uma corda uma medida standard. Eu faço, Sim. meto no arco e tenho que ter ali aquele brace e para mim são entre 15 a 20 voltas. Olha, estás a bater com as mãos em alguma coisa, não estás com uma... Não. Se calhar. Pronto, é isso, estava a só ouvir aqui um barulhinho. Mas isto obriga a um certo gasto financeiro, ou seja, prepara-te para gastar para aí 100 euros a fazer experiências. Então, até ficar... as cordas e as flechas e até as palhetas são quase consumíveis no tiro com arco, né? Tens que saber, tens que utilizá-las. Sim, mas uma coisa, as flechas também são consumíveis, mas utilizas e são aquelas. Mas queres aprender a fazer cordas. Mas para chegar lá precisas de escolher não é só seguir o chart, não é só seguir o coisa da Easton. Não, mas para aprenderes as pequenas variações que podes ter e experimentares, e não é bem esta, é mais um bocadinho ao lado. Isto, fazer uma corda, quanto é que custa para aí? Para mandares vir o material e uma corda que fica para aí a 10 euros? Um spool deve ser para aí 30 e tal euros. Não, mas sim, depois vais ter que gastar o rolo inteiro. Ok. O rolo, depois tens os ferramentas. O rolo anda para aí para a volta dos 30 e tal euros. Aqueles da Angel que eu falei são bem mais caros e têm menos fio. Tens só para aí metade do fio, 100 metros, se não me engano, ou 50 metros. O Fast Light é mais barato em relação à Angel. Agora, com o tempo vais aprendendo e vais tentando não repetir os erros que fizeste na corda passada. Ou seja, vais começando a ter uma bitola e se tiveres usar sempre a mesma máquina, já vais tendo uma noção do que é que precisas a nível de medida para fazeres uma corda para um arco de 70 ou para um arco de 68 ou de 66. Exato. Começas a conhecer as manhas da coisa,
da tua máquina, tudo e das tuas necessidades? Ou do arqueiro Sim. destes X Sim, arqueiros? depois também percebes o que é que o arqueiro precisa, se precisa de uma corda estável e rápida, o que é que ele precisa. Exato. Se é uma corda, se é para indoor, não precisa de uma corda GT de velocidade, precisa de uma corda bem estável. Tudo isso são maneiras diferentes de construir uma corda. Exato. Ora, já agora, já vamos com 1 hora de conversa. Queria só terminar aqui, queríamos falar aqui num pequeno assunto. Eu tinha aqui um tema para falar contigo, que era, tendo em conta que já tiras há alguns anos, gostava de falar contigo, por exemplo, as pessoas que geralmente atiram há alguns anos, começam-se a fartar do tiro com arco, e tu passaste alguma vez por este tipo de crise e tiveste necessidade de reinventar-te a tua maneira de pensar ou lidar com o tiro com arco? Como é que lidarias com este tipo de problemas? Oi, já agora? Vamos lá ver. Fiz tiro com arco e depois estive parado. Aproveitei. Eu parei em 2003, se não me engano. Tinha vindo de um campeonato europeu e mundial onde eu ganhei. E depois tive uma oportunidade de trabalho no estrangeiro, na Noruega, em que me obrigava a estar praticamente um mês fora do país. E então decidi que também estava na altura de fazer uma pausazinha, que era para ser curta, no tiro com arco, até para ver outros objetivos de vida. Entretanto, foram quase 8 anos que eu estive parado. Mas, como eu costumo dizer, isto é uma droga. Tiro com arco é uma droga, é um bichinho que anda dentro do estômago, que rói. Começas a ficar com um formigueiro nas mãos. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E sentes falta, é uma dependência, basicamente. E depois há vários tipos de dependência. Há pessoal que satisfaz só fazer meia dúzia de tirinhos e prontos, não quero competição, não quero nada. Não, eu gosto de competição, gosto de competir, de ganhar, prontos, de fazer tudo para ganhar, não gosto de perder. Não posso dizer que sou daqueles arqueiros que gosto de perder. Não. Se houver outros melhores que eu, que treinem mais e que, por exemplo, agora temos o perdi ainda agora a final para o Rui Batista, foi merecida. Foi dos arqueiros que treina mais e que se empenhou nos últimos anos em muito treino e muito dispêndio de material e de dinheiro, inclusive em provas em Espanha, é de bolso. Espera aí que tivemos um bocadinho de problema agora com o áudio. Provas de quê? Desculpa. Provas internacionais. Estava a falar do Rui. Sim. Não, mas houve aqui um pequeno do investimento. Sim. Claro que isso não sai barato. E o Rui ganhou agora o campeonato nacional e foi mais que merecido. Agora, que eu gosto de perder, não gosto. E tu concordas com ele quando ele diz, o Rui diz que, nós estávamos a falar e estávamos todos a concordar, que dizer que se calhar sair, mesmo que não estejamos só a pagar do próprio bolso, estarmos a ir a uma prova como a Espanha, uma prova qualquer em Espanha ou em Nîmes, ajuda-nos imenso a absorver aquela energia de uma prova no estrangeiro, conseguirmos portarmos mais focados, estarmos a atirar melhor, aprendemos muito mais com uma prova no estrangeiro do que uma época inteira em Portugal. Também concordas com isso? A 100%. Ir lá fora não é passear. Muitas pessoas portuguesas, muitos arqueiros portugueses e muitos treinadores portugueses criticam, por exemplo, a seleção porque eles querem ir fazer turismo. Se há coisa que a gente não faz, e eu posso vos dizer ainda na última deslocação que fiz pela Federação, que foi há 2 anos à Polónia, se há coisa que a gente não tem tempo é fazer turismo. Eu posso vos dizer que a nossa rotina era deitar cedo, e o deitar cedo era para aí às 9 da noite, para descansarmos, porque às 7 da manhã já tínhamos de estar acordados
para ir tomar um pequeno almoço, para irmos para o campo, ou treinar ou competir. E das duas, uma, ou estávamos no campo a treinar ou a competir, ou estávamos no hotel a descansar. Zero de turismo. E é desgastante. Posso dizer que quando na Polónia, só no último dia antes das finais, é que o grupo saiu um bocadinho ali à volta do hotel para conhecer um bocadinho a cidade. Porque não se faz turismo. Esqueçam lá isso, não fazemos turismo. Agora, ires lá fora, estares com arqueiros de nível superior, com experiências superiores à nossa, é aprender muito em pouco tempo. Uhum. A maneira como eles se comportam, a maneira como eles pegam no ar, como vão para a linha, como reagem, é fantástico. E se quiseres evoluir na modalidade, vais para uma prova destas e estás atento a estes cromos, que basicamente estamos a falar de profissionais que não fazem mais nada na vida, estão pagos para isso, e vais absorver e vens para Portugal com uma pica enorme de tentares fazer o que eles fazem. Uhum. E pá, quer queiras, quer não, vais evoluindo. Portanto, concordo plenamente com o Rui, e o Rui é uma das pessoas que ultimamente tem viajado bem. Mas há uma perguntinha sobre. E daí também assume um bocado a sua evolução. Sim, mais uma perguntinha, assim estavas a falar Sim. da Polónia. O que é que sentiste então nesse para além dessa rotina que acabaste de falar, o que é que sentiste em relação aos outros europeus que fizeste, tanto de outros formatos de prova, mais antigos e isso tudo, qual é que foi a diferença que viste? Tu notaste uma diferença aqui em Portugal, uma progressão, não foi? Da malta mais antiga com a malta mais recente. Notaste algum choque, diferença de provas internacionais que fizeste há uns anos e agora? Sim, nota-se que há profissionais. Ou a mentalidade é mais profissional? Não, são mesmo profissionais do princípio ao fim. Eu posso-vos dizer, para vos dar um exemplo, na sessão de abertura, os prós da Holanda não foram, ficaram no hotel a descansar. E muito mais outros prós não foram à sessão de abertura. Deixa lá isso. Sim, isso são... Vai lá o treinador e o presidente e não sei quantos, leva a bandeirinha, mas os prós que têm responsabilidades não se vão desgastar numa cerimónia de abertura. Já nos Jogos do Rio de Janeiro, por exemplo, a equipa coreana não foi à cerimónia de abertura porque no dia seguinte iam ter Open, então nem sequer puseram-se com aventuras, foram para o hotel descansar. Dos Jogos Olímpicos o tiro com arco começa antes da... Então e o Open era quando? Era no dia seguinte? No Rio. No Campeonato da Europa não era... Foi no dia que o Open dos Jogos Olímpicos foi no dia que abriu. Foi no dia de abertura. Ok, mas a cerimónia do Campeonato da Europa na Polónia, o Open foi no dia seguinte, não? Foi. Pois, as pessoas têm que descansar, não podem estar... E o que é? A cerimónia foi à tarde ou foi à noite? Foi à tarde. Ok, mas acaba por ser um bocado... Acaba por haver um certo desgaste físico. Não, notas dos profissionais não vão. Certo, simplesmente. Pois, sim. Porque eles são profissionais, são pagos para aquilo e não podes pôr com grandes conversas de apresentar resultados. Pois tens que... Já está ali demasiado investimento para andares a brincar em serviço. No fundo é isso. Completamente. Notas perfeitamente quem são os profissionais e quem não são. E cada vez consegues ver menos não profissionais. Cada vez que mais equipas, tirando a portuguesa, e mais 2 ou 3 que são amadores e pagam do seu bolso para praticamente quase tudo. Exato. Mas diz-me uma coisa, mesmo a equipa, mesmo a seleção portuguesa, por exemplo, dá-me a ideia que a equipa de compound nestes últimos anos tem estado fortíssima, não concordas? Mesmo em Lanica, não sentiste que... Acho que foi a primeira vez que depois fizemos representar uma equipa, tanto Recurvo como Compound, mas penso que a equipa Compound tem estado a um nível bastante alto comparativamente com as anteriores, não?
Não sentiste uma grande evolução daquilo que vias? Sim, vamos lá ver. Foi a primeira vez que foi uma equipa de compounds. Foi mesmo a primeira vez, já foi. Séniores. Sim. Foi a primeira vez, portanto era sempre bom. Era sempre o melhor resultado de sempre, como eu costumo dizer. Batemos o recorde nacional, na altura o Open. Depois fomos às eliminatórias por equipas. Eliminamos a primeira solução foi... Posso já não ver lembro. aqui. Ora, World Archery Legnica. Foi em 2018. Sim, 19 foi o Mundial. Sim, aqui exato. está, vamos já confirmar aqui as pontuações. Podemos já ver aqui no ecrã. Ora, Compound, vocês são homens, não é? Pois. Vocês ficaram em 21º lugar, certo? E depois Brackets, Compound Man Team. E ora bem, ficaram Portugal, já passei. Tiraram contra a Estónia, ganharam por 3 pontos. Contra a Estónia, exatamente. Sim, e depois perdemos 228 contra a Dinamarca, que já era uma equipa valente. Por 7 pontos já. Pois. E da Estónia ainda foi meio renhido. Pronto, tem aqui começaram com 58 contra o 57, ou seja, aqui empataram, aqui passaram para a frente. Depois atiramos melhor contra a Dinamarca, só que a Dinamarca acho que falhou 3 pontos. São 240 pontos máximo, não é? Aqui estava certo. Depois fizeram 3 novos. Mas foi bastante próximo. Aqui no final é que já separaram um bocadinho, foi 59-56, mas andavam sempre a fazer pontuações muito próximas, 60-58, 59-58, 59-58 outra vez. E aqui pronto é que baixou bastante mais. Estamos a falar de uma seleção que está mais que batida, né? E que já foi Exato, campeã, já tem um historial. Aliás, estamos a falar de... Já tem um historialzito contra uma seleção virgem, que foi a primeira vez que apareceu ali, caiu ali. Deixa eu ver, este arqueiro é que não conheço tão bem, o Andreas Darum. Depois tens o Stefan Hansen, que é assim uma pessoa relativamente conhecida no tiro com arco, não é? E o Martin Damsburg também é outra pessoa, são dois arqueiros excelentes. Esse é dos arqueiros que tem mais grandes prémios. Sim, sabes que eu vou fazer... E é um gajo 5 estrelas, muito simpático. Eu vou fazer comentários para a Eurosport. Cheguei a fazer um pequeno vídeo que era umas pequenos vídeos que eu tinha que traduzir a meio das transmissões, que era sobre, eles filmavam, era o clube dos 50, acho que era isso, que basicamente era o Pagnini, era o Sérgio Pagnini, o Martin Danson. O Martin Danson, e havia outra cara que agora não estou a recordar quem era. Será o Rio Wild, se calhar, não sei. Que era aquela malta que tinha já mais de 50 provas do circuito da Taça do Mundo. E pronto, era aquele grupo exclusivo. Ainda sou do tempo de ver o pai do Rio Wild a atirar. A sério? Também ficou a ser profissional? Campeonato mundial de indoor em Inglaterra. E era um bom arqueiro ou era relativamente? Pedro Serralheiro falamos sempre muito dele. Se era um bom arqueiro? Sim, não sei, não tenho noção, não tenho mínima noção do pai do Rio Wild. Era top. Ok. Era top. Aquilo... Eu lembro-me então é da família. Falar o Pedro. E era um gajo 5 estrelas, um matacão, era bem maior que o Rio Wild. O Rio Wild tem tamanho à frente. Tem um dumperzito sim, à frente. Mas o pai era assim, mas pai com mais 20 cm de altura. Okay. Era, não é? Diz isto. Mas uma pessoa 5 estrelas. Ok. É tipo uma espécie de Galantino que tem 2 metros de altura. Não, o Galantino não tem 2 metros. Não é assim, tem quase 1,90m. Quanto isso? Não, é esse. O Galantino é baixinho, é o outro, é o Anderson. O não sei quantos Anderson. Eita, ok, já estou a meter os pés pela mão. Steve Anderson. Steve Anderson, sim. Eu estava a dizer, o Steve Anderson, Pedro sim. Serralheiro, Mais isso. Nosso treinador Pedro Serralheiro disse-me que Doutor Pedro Serralheiro. Doutor Pedro Serralheiro. Teve uns anos nos Estados Unidos não sei se foi uns anos ou um ano ou assim, e aprendeu imenso com ele. Eu antes de ouvir falar no Rio Wild, ouvi falar no pai do Rio Wild. Como é que ele se chamava já agora? Dio Wild. Dio?
Dewald. Ok. Esquisito. Falaste agora do Pedro Serralheiro, Dr. Pedro Serralheiro, que foi o principal, ou primeiro compound em Portugal. Uhum. Foi mesmo o primeiro? Eu penso que sim. Ok. Nem tinha ideia que ele tinha sido o compound e tinha tirado muito bem, mas não tinha ideia que tinha sido o primeiro. Foi um dos maiores cromos de compound. Pois, ele dá-me a ideia que ele é muito geek nestas coisas, que é estar sempre a investigar e a pesquisar e a estudar a coisa. Isso faz diferença. Sim, então, sim, agora claro. está naquele desporto em que é isso que faz a diferença. Pois. Aquele tiro que ele faz em que tem que estar tudo alinhado. Sabes o que é que ele faz, Rezende? Polido. Sei. Faz eu estive com ele há pouco tempo. Tiveste com ele? Ok. Também há uns tempos atrás, o ano passado no Natal, estive com ele também. Mas conta. Posso-vos dizer que o Marqueiro é muito metódico, muito prático. Como companheiro, embora não pareça, parece uma pessoa um bocado snob. É um companheiro 5 estrelas, de seleção mesmo, com um humor fantástico. E que só preciso dar-te uma boa ajuda. Sim. Eu nunca tive a ideia dele ser snob, por acaso. Sempre tem a sua. Tinha assim, muita gente tinha a coisa porque ele era doutor. Sim, mas tem a sua maneira de ser, mas sempre pareceu bastante acessível. Isso não foi por aí. Posso-vos garantir que é top 5 mesmo, 5 estrelas. Exato. E é daquelas pessoas que sabia ao milímetro afinar um arco. E ainda hoje eu não me importava de me sentar para ouvi-lo falar tiro com arco, para aprender com ele. Nós fizemos várias vezes, eu tive montes de aulas com ele. Houve uma vez ele não me afinou o arco porque olhou para o arco e disse: isto está tudo sujo, volta quando tiveres dentro do arco. Exato. Está bem. Sim. E ele às vezes vendia material e o pessoal perguntava: mas o material não estará bom? E eu disse: o Pedro Serralheiro disse que está bom. E ele disse: está. Então se ele disse que está bom é porque está novo e ainda deve vir na embalagem. Sério, ele estimava, o material dele vinha impecável mesmo. Sou Rezende. Ficamos agora por aqui nesta conversa, já vamos com 1 hora e quase 20 minutos. Falas muito, homem, não pode ser. Obrigado pela esta participação. Depois fica já aqui o convite também para depois voltares aqui quando isto da quarentena acabar e arrancarmos com o podcast aqui no estúdio. Estás altamente convidado para vires. Sou Pedro, também obrigado pela tua presença. Onde é que tu estás, Pedro? Obrigado. E lá para casa também para vocês, obrigado por terem assistido a esta mais uma conversa. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o canal caso não o tenham feito. E sim, exato, o Pedro está-me aqui a dar indicações aí, um bocado. Estás-me a distrair, Pedro, então. Não se esqueçam de subscrever o canal. Diz lá, Pedro, o que é que queres dizer? Não estou a dizer nada, estou a dizer para o David. Não, fala, Pedro. Não acabar comigo, acaba sim, com o convidado, não é? Comigo. Exato. Não se esqueçam de subscrever o canal, carreguem também no sininho que lá está para serem notificados sempre que for colocado um vídeo no ar. Até lá, portem-se bem. Tchau, Pedro. E mais uma vez, obrigado. Sou o Carlos Rezende. Muito obrigado. Até sempre. Fiquem seguros, salvos e espero-vos ver-vos no campo de tiro.